de uma pessoa que compete com você em tudo, tá? Gente, existem pessoas que buscam competir com a gente em relação a tudo. Deixa eu só limpar essa câmera que eu acho que tá embaçada. Rapidinho. Pronto, acho que melhorou, né, gente? Então, existem pessoas que competem com a gente em tudo. Se a gente fizer algo, a pessoa resolve fazer também. Você pinta a unha de vermelho, a pessoa pinta. Você tem um corte de cabelo, a pessoa tem um corte. Enfim, toda decisão que você toma, parece que a pessoa quer imitar você. Isso acontece muito no feminino, mas, gente, já aconteceu isso comigo com um homem, tá? Tudo que eu fazia, um homem ia lá e fazia igual. Então, não achem que é coisa de inveja, comparação, competição, essa coisa de mulher, ó. Não. Existe muito homem invejoso, um homem que se compara, entendeu? Então, assim, isso não é só da realidade feminina. É porque, assim, a gente costuma falar muito que a mulher tem a questão da rivalidade feminina e tudo mais. Isso realmente existe, essa competição, né? Porém, existe muito homem assim também. Então, se você percebe que uma pessoa ela é muito competitiva com você, enfim, compete sozinha. Na cabeça dela, ela tá competindo com você. Às vezes você é o tipo de pessoa que tá na sua, vivendo sua vida, não compete com ninguém. Gente, eu não tenho competição com ninguém. Eu quero viver a minha vida do meu jeito, nos meus termos, entendeu? Eu não quero ficar olhando pra vida do fulano, ver o que fulano conquistou, o que não conquistou. Se fulano é uma pessoa abençoada, que bom. Que seja sempre abençoada. Eu quero mesmo que as pessoas sejam felizes e abençoadas. Até porque a gente feliz não enche o saco. Vocês nunca vão ver uma pessoa tranquila, feliz, bem-sucedida, enchendo o saco de ninguém. Então, eu quero mais que as pessoas sejam bem-sucedidas mesmo, tá? Mas se você perceber que uma pessoa, ela compete muito com você, essa pessoa, assim, ela fica o tempo todo se comparando a você, se afaste, tá? Porque gente assim só traz ruína pra sua vida. Tem gente que tudo que você conquista bota os olhos grandes na sua conquista. Então, cuidado para você não sair por aí espalhando suas conquistas pra todo mundo, que você às vezes pode achar que é seu amigo, sua amiga, e na verdade não é, tá só de olho nas suas coisas, tá? Então, como eu disse aqui pra vocês, já aconteceu comigo, tanto de mulheres me imitar, mas já aconteceu de homem me imitar também. Eu fui fazer uma coisa, a pessoa foi lá e fez. Não em relação à aparência, moda, essas coisas, porque era homem, né? Mas em outras atitudes, começou a me imitar. E assim, na cara dura, entendeu? Que quem tivesse por perto ia notar na hora que a pessoa tava querendo me imitar no que eu tava fazendo. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, tome cuidado com esse tipo de pessoa, porque quem quer limitar em tudo, quer ser você de alguma forma, essa pessoa, na primeira oportunidade que tiver pra te dar uma rasteira, essa pessoa vai tirar, tá? Independentemente de como seja rasteira, seja falar mal de você, seja querer diminuir você, sabe? Seja o que for. Toma cuidado com esse tipo de gente, tá? Mostra que não é uma pessoa confiável. Porque pessoas que não são confiáveis são pessoas que elas querem ser outras pessoas. Quem conhece sua própria identidade, seu próprio valor, não quer ser outra pessoa. Tem mulher, por exemplo, vou dar aqui um exemplo pra vocês, que fica com o ex da amiga, sabe? Com o ex da colega, enfim. Por quê? Porque ela quer viver a mesma realidade que você, só que ela tem noção de que ela não é você. Ela sabe, no fundo, por mais que ela tente imitar, queira ser você, ela sabe que não é você. Mas aí ela quer viver a experiência que você viveu. E aí, de que forma ela tenta ser um pouco você, ter um pouco da experiência que você teve em alguma coisa? Um relacionamento, entendeu? Então, às vezes, você se relacionou com alguém, a pessoa vai lá e tem um relacionamento com o ex seu. Gente, aconteceu isso comigo, tá? Existe uma menina, eu não vou citar nome, gente, é uma questão assim que é passado, né? Coisa do passado, a gente, enfim, deixa pra lá. Mas tem uma menina que assumiu um relacionamento com um ex meu. E até aí tudo bem, né? Só que eu achei muito estranho, porque esse meu ex, ele é assim, uma pessoa que não é diminuindo ele, mas ele não tem muitos atrativos, ele não é um cara inteligente, não tem uma beleza, não tem... Gente, ele é assim, se você olhar pra ele, você vai dizer, meu Deus, o que você encontrou nele pra você ter tido um relacionamento com ele? Porque ele, gente, não tem qualidade nenhuma. Eu tenho até vergonha de falar isso, sabe? Porque eu não tenho, assim, felicidade de dizer que ele já foi meu ex, sabe? E aí ela se relacionou, sendo que ela, assim, tipo, é muito pra ele, digamos assim, sabe? Ela é independente, é bonita, tem um corpo bonito, um rosto bonito também. Tem todo um potencial aí de crescimento. Ele é um cara preguiçoso, que não gosta de estudar, no trabalho fazia corpo mole. Então, assim, é uma pessoa que se você olhar, você vai dizer assim, o que é que tem pra admirar nesse homem? E outra coisa, mulher geralmente só se relaciona com o que ela admira. Eu, na época, gostei dele, não sei, por uma loucura da minha cabeça. Porque depois que a fase dessa loucura passou, né, da apaixonite, eu acho, eu acordei que, de fato, esse cara, assim, eu nunca daria muito certo. Porque, assim, eu sou uma mulher de visão, de mentalidade. Não tô falando isso me achando, tá, gente? Mas é a verdade, entendeu? Eu percebi que a gente nunca daria certo porque a gente seria incompatível.
E se tem uma coisa que eu odeio, é homem preguiçoso. É homem que tá no ambiente de trabalho fazendo corpo mole, entendeu? E eu lembro uma vez que ele tava trabalhando, e eu entrei no trabalho dele, e ele disse aqui, fica aqui conversando comigo. Eu disse, por quê? Ele, não, é porque só assim eu evito ficar atendendo os outros, porque eu não quero ter... Assim, gente, ele tinha preguiça. Ele trabalhava no comércio, né? Ele tinha preguiça de fazer atendimento com outras pessoas. Ele trabalhava numa papelaria. E aí ele tinha preguiça de atender os outros. Aí quando eu cheguei lá pra comprar uma agenda, na época, foi no ano 2018 que isso aconteceu, eu comprei uma agenda até da Barbie, que eu lembro. Tinha uma cartela de adesivos e tudo mais. Aí ele disse, vai, escolhe alguma coisa aí, faz a foto, compra e tal, que eu fico um tempo aqui conversando contigo pra não fazer atendimento com outras pessoas. Gente, meu Deus do céu. Eu fico com vergonha só de dizer que eu me relacionei com um homem desse. Porque ali foi, ó, um sinal alerta, assim, ó, um pisca-alerta do tamanho do mundo na minha cara, de que, tipo assim, a gente nunca daria certo. Porque um homem que não tem compromisso com o trabalho, gente, ele não vai conseguir ter um compromisso com você. E ela é totalmente oposto, tá? Ela é bastante dedicada, tem uma clínica, é bastante dedicada, assim, nas coisas que faz, sabe? Totalmente oposto dele. Então, assim, eu fiquei com o pé atrás. Será mesmo que ela se relacionou porque ela gostou dele, se apaixonou, alguma coisa assim? Ou porque, de alguma forma, eles conversando, ele contou pra ela que eu era ex dele. Porque, assim, eles não começaram já namorando. Uma coisa é quando você conhece uma pessoa, deu match e você já tá namorando. Não. Ela era amiga dele, né? E frequentavam os mesmos ambientes e tal. Eles foram uma amizade e acabaram conversando e tal, até que ela se relacionou com ele. Ele mostrou que estava assumindo ela de verdade, né? Dando aliança e tudo. E ela ficou se exibindo nas redes sociais e olhando meus stories. Eu acho engraçado. Postando, né? Se exibindo lá, né? O relacionamento dela. Não, que estou muito feliz com o meu relacionamento e tal. Postou o anel que ele deu, presentinho e tal. Ficava postando fotinho de casal, coisa e tal. E não perdi os meus stories. Quando eu engravidei e tive meu filho, ela ficava dando indireta na rede social dela sobre filho. Pegou uma criança, que eu acho que era da irmã dela, numa foto e ficou tirando foto com ele, dizendo aqui, ai, quem sabe um dia seja nós, que não sei o que, não sei o que. E, gente, ela nunca foi assim, tá? Inclusive, eu conheço os outros ex-namorados dela, ex-marido, enfim. Eu conheço. E ela nunca ficou com esse papinho de, eu vou ter filho com... Não, se fosse dela, assim, dela querer ter filhos, algo fosse realmente dela, nos outros relacionamentos, ela poderia ter falado sobre isso, sobre filhos, se dado direto sobre filhos, mas nos últimos relacionamentos dela, ela nunca falou sobre filhos, nunca falou sobre isso. Aí, de repente, com o ex meu, eu recentemente ganhado filho, ela começou a falar de filho, né? Então, assim, ela via meus stories, né? Meus status do WhatsApp, que eu tenho contato dela ainda, embora não sejamos próximos. E ela via os meus status do WhatsApp quando eu postava foto do meu filho e tal. E aí eu vi, quando ela postou essas indiretas, né? E aí muita gente comentou, né, nesses stories dela, com a criança, dizendo assim, ai, quem sabe não seja você, vai que você engravida, vai que não sei o quê. Aí ela comentou assim, hahaha, kkkk, quem sabe, né? Ai, muita gente no meu direct falando isso, falando a respeito de quem sabe a gente case, quem sabe a gente tenha filho e tal, não sei o quê. E, gente, assim, sinceramente, ela deu assim na cara, sabe? Explícito mesmo que era uma indireta pra mim, assim, eu percebi. Então hoje ela olha meus status e vocês acham que eu vou bloquear? Eu não. Ela faz um serviço lá, né? E eu gosto dos serviços dela, não vou dizer que não. Então é só separar o lado pessoal do profissional. Então, assim, hoje em dia a gente não conversa, lógico, coisas pessoais. Quando eu fazia atendimento com ela, a gente conversava sobre assuntos pessoais e tudo mais. Desde que ela assumiu meu ex, eu não tenho mais contato com ela, assim, de ter proximidade. E não espero ter, né, gente? Porque, enfim, fica tipo um climão estranho, sabe? Você, como eu posso dizer, ter contato, assim, muito pessoal com uma pessoa que tá se relacionando com o seu ex, né? E aí, no atual, disse pra mim, você só iria ter contato com ela só se você não tivesse vergonha na cara. Porque realmente, gente, se assim, uma pessoa assume seu ex, tudo bem. Ela é livre pra assumir quem ela quiser, até porque eu tô em outro relacionamento, tudo bem. Porém, até ele achou estranho, né? Até meu marido achou estranho, ele até comentou, mas eu achei isso muito estranho e tal. Enfim, e até ele suspeitou, entendeu? Então, assim, realmente, né? Eu sei que a primeira namorada dele fui eu, né? Desse meu ex. E, assim, ela sabe disso também, né? Porque provavelmente eles devem conversar muito, eles ainda estão no relacionamento, então provavelmente ele deve falar, né? Pra ela, assim, deve ter falado pra ela sobre a gente, que eu fui a primeira namorada dele, essas coisas assim, provavelmente ela deve ter comentado. Então, gente,
É isso, sabe? É essas coisas que a gente tem que observar nas pessoas. Se as pessoas querem tanto ser você, querem tanto que você tenha, assim, imitar, ser você, que até as experiências de relacionamento romântico quer ter. Por incrível que pareça, existe muita gente assim. E como eu disse a vocês, não só no universo feminino, tá? Acontece no universo masculino também. Então, gente, abra os olhos, sabe? Para os tipos de amizade que vocês têm. Verifique se realmente é amizade, tá? Essa mesma pessoa disse pra mim que tinha dificuldade em fazer amizade. Aí eu fiquei me questionando, por que será, né? Por que será que ela tem dificuldade de fazer amizade? Gente, se você tem uma amizade e se você se afasta um pouco da sua amiga, você já fica com o ex dela, é lógico que essa pessoa não vai querer ter tanta amizade, porque ela vai ficar pensando assim, quem sabe quando eu tiver pra deixar o meu marido, ela deu em cima do meu marido também. E sim, teve uma coisa que aconteceu, que até o meu marido falou que é estranho, depois que ela assumiu meu ex, que ela mandava solicitação de amizade pra ele na rede social. Sendo que eu conheço os dois ex dela, gente, e eu nunca mandei solicitação de amizade pros ex dela na época que ela tava com eles. Nunca, nunca. Porque eu ficava pensando, peraí, ela é a minha amiga, eu não tenho amizade com eles. Então pra que eu vou querer proximidade com eles, tá entendendo? E aí, na época que ela botou pra seguir ele, eu tirei. E eu disse pra ele, se ela mandar solicitação de novo, tire novamente. Porque ela não tem que querer proximidade com você, querer papinho com você, não. A amiga dela sou eu. Quem ela tem que querer proximidade, seguir, conversar, sou eu. E dito e feito que eu estava certa de ter tomado essa decisão e ter dito a ele isso. Até tenho algumas amigas minhas que podem seguir ele e tudo mais, e eu acho tranquilo. Agora dela, eu já tinha deixado bem claro sobre isso, e eu estava certa, né, gente? Porque depois de um tempo ela realmente comprovou que não era confiável, né? Então, se atentem a isso, vocês também, mulheres, tá? Se vocês percebem que uma amiga de vocês quer saber muito do seu relacionamento, da pessoa com quem você está, segue demais o seu marido, curte muito foto dele, ou vice-versa, curte muito foto da sua mulher, comenta muito sobre sua mulher, cuidado. Cuidado, porque isso aí costuma significar alguma coisa, tá? Eu, gente, não sou curiosa pra saber muito da intimidade das minhas amigas nos seus relacionamentos. Não faço questão de fazer amizade com o marido das minhas amigas, porque, como eu tô dizendo a vocês, né? Eu acredito que minha amiga é ela. Então, pra que eu vou querer estar seguindo marido de amiga? Curtindo coisa de marido de amiga? Eu só curto foto de alguma coisa assim, marido de amiga, de irmã, de alguma coisa assim, se ela tiver na foto, entendeu? Se for um contexto assim que inclua ela, a minha amiga, aí beleza, eu vou lá e curto. Mas, tipo, algo individual, só do cara, entendeu? Algo assim, eu não tenho interesse nenhum, gente, em fazer isso, sabe? Então, uma coisa que eu digo pra vocês, notem isso. Notem isso e cortem essa pessoa da sua vida antes que essa pessoa te cause uma decepção maior. Porque, às vezes, você percebe em detalhes sutis, né? Que essa pessoa não é confiável e aí você pensa, mas isso é bobagem. Essa pessoa só foi, tipo, teve um momento ali de inveja, de alguma coisa assim. Não vou cortar a pessoa da minha vida por uma bobagem dessa. Às vezes você pode pensar isso, mas às vezes as coisas vão escalonando, entendeu? A pessoa te inveja hoje numa coisa pequena. Daqui a pouco tá querendo arruinar a sua vida porque talvez ela quer te imitar em alguma coisa, não conseguiu. E aí ela foca em atrapalhar a sua vida de alguma forma, tá entendendo? Então assim, se a pessoa compete com você, já mostrou na cara, gente, que não é uma pessoa confiável, tá? Então, busquem cortar. Eu busco me afastar. Tem pessoas que a gente não consegue cortar 100%, seja porque é trabalho, família, alguma coisa assim, e a gente não consegue cortar 100%, mas a gente precisa ter sabedoria para como a gente agir com essas pessoas em diversas situações. Por exemplo, segredos de coisas que você vai fazer. Essa pessoa já mostrou que não é confiável, então você não vai ficar falando para essa pessoa o que é que você vai fazer, os seus próximos passos, sabe? Porque você já sabe que se essa pessoa souber, ela vai querer agir antes de você, entendeu? Vai querer fazer, tipo, algo maior que você, só pra poder passar na cara, olha, o que você fez não é nada demais, olha o que eu fiz, é tipo o topo, é isso, é aquilo, sabe? Então, é sobre isso, gente. Meu filho meteu o dedo na tomada e aí eu fui tirar. Enfim, gente, meu filho tá com quase 1 aninho. Tá sendo luta aqui em casa, viu? Pra deixar esse menino vivo. Porque eu não sei o que é que criança tem com tomada, gente. Eu queria entender. O que é que criança tem? Criança parece ter uma fissura com tomada. Ele bagunçou a minha sala inteira. Tem brinquedos espalhados por todo lugar. Tem um monte de coisa pra ele brincar. Mas ele só quer mexer no que não pode. Só quer brincar com o que não pode. É impressionante. Tem um pacote de fralda aberto aqui na minha frente. Ele tá tirando todas as fraldas do pacote e tá espalhando tudo. Enfim, né? Ser mãe é isso.
a enfrentar muitas e muitas lutas, né? Tô um pouquinho gripada, então vocês me perdoem, gente, pela minha voz. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e um beijo.